Bora então falar de romance dark? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um gênero que eu amo muito, que é o romance dark. Eu sempre tô comentando e indicando pra vocês livros desse gênero lá no Instagram e aqui também nesse canal, mas eu tenho percebido que ainda existe muita dúvida a respeito sobre o que o gênero trata, o que ele traz no seu enredo, principalmente desinformação. Então esse vídeo é basicamente para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o romance dark, o que ele é, para quem é indicado, o que ele aborda e indicar também para vocês livros se você gosta e quer se aventurar nessas histórias. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, não esqueça de se inscrever neste canal, vocês me ajudam muito quando fazem isso. E se vocês forem comprar qualquer coisa, compre no meu link na Amazon que está linkado aqui na descrição, porque assim vocês também me ajudam bastante e faz com que esse canal continue ativo. Então chega de enrola e bora falar de romance dark. Primeiramente, a gente precisa saber o que é o romance dark. Romance dark ele é um subgênero do gênero romance erótico. Então, a gente sim vai ter cenas sexuais ali nos livros, geralmente são bastante intensas essas cenas. E há um viés que o romance dark ele vai abordar. A diferença do romance dark para um romance erótico é que ele vai abordar temas mais pesados e trazer personagens que não são mocinhos nas histórias. A gente está sempre acostumado a ler um livro em que nós temos um protagonista que é um CEO, que é, sei lá, um jogador de futebol, mas nos romances darks nós temos, na verdade, antagonistas ou até vilões. Ou seja, são pessoas que não são mocinhas, são pessoas que geralmente tomam atitudes erradas ou que estão ali enfrentando uma linha bem tênue entre o que é certo e o que é o errado. O que esse romance dark então aborda? Muitas vezes ele vai trazer sobre o mundo do crime, vai abordar a máfia, mostrar o tráfico, vai mostrar pessoas corruptas, políticos, então nem sempre são mocinhos. A gente não vai concordar 100% com as atitudes que eles vão tomar ao longo da leitura, mas é justamente isso que os autores gostam de trazer. Mostrar a dualidade entre o que é certo e o que é errado e até que ponto a gente aceita isso dessa forma, porque a gente sabe que nem tudo é preto no branco, né? A vida é muito mais do que isso. Então as atitudes que os personagens têm nessas histórias geralmente são o que vai levar o enredo a se desenvolver. Muita gente acha que romance dark ele tem gatilhos. E sim, pode ser que tenha gatilhos, mas não é uma regra. Porém, é um adendo. Como nós estamos falando de romances em que os mocinhos não são mocinhos, é comum a gente realmente encontrar cenas ali que são muito intensas. Principalmente a gente está falando de um livro de máfia, por exemplo. A gente vai entender uma sociedade bem patriarcal, bastante machista, que pode tomar as mulheres à força. Então sim, no romances darks podem ter cenas de estupro, cena de abuso sexual, cenas de tortura, mas é a forma como o autor trabalha o livro que vai mostrar se aquilo está sendo refletido de uma forma boa ou refletido de uma forma negativa. Por exemplo, nós temos aqui um livro bastante conhecido que é O Monstro em Mim. Ele é um livro de romance dark que vai tratar a máfia. Porém, infelizmente, existe uma cena de estupro em que a autora romantiza a relação de uma forma um pouco problemática. Isso é normal nos romances dark? Infelizmente isso acontece. Mas é o certo? Não. O interessante do romance dark é sim trazer essas cenas que são bem pesadas, que são fora da caixinha, mas não romantizar isso. Então, ela poderia mostrar a cena do estupro? Poderia, né? Deixando claro que tem essa cena em específico, que é um gatilho, que pode ser um gatilho emocional para outras pessoas, né? Antes de lerem essa cena. Mostrar aquela cena, mas não romantizar. Mostrar que aquilo tá errado, que aquilo não foi legal, principalmente porque é uma história do casal, então é uma coisa que a gente não consegue engolir ao longo da leitura. Nem todo romance dark faz isso. Felizmente tem muitos autores que realmente entendem a importância de trazer esses temas, abordar de uma forma bem interessante, mas também mostrar que não, aquilo que ela está escrevendo não está certo, não deve ser romantizado, não deve ser visto como normal. Voltando então ao lance dos gatilhos. Os romances dark, eles geralmente têm gatilhos porque a gente está falando de assuntos um pouquinho mais pesados. A gente está falando de tráfico sexual de mulheres, obviamente vai ter cenas de estupro, obviamente vai ter de abuso físico, violência, enfim. Então são coisas que precisam ser sinalizadas pelos autores e também pelas editoras antes da leitura. É bom sempre deixar ou ali na contracapa do livro ou na sinopse, na Amazon, enfim, tem que estar sinalizado isso, mas não são todos os livros que possuem gatilhos. Podem ser romances dark?
Podem, mas às vezes o autor ele não quer abusar das cenas gráficas, ele não quer mostrar ali, sabe, escaradamente o que ele está retratando. Mesmo assim, pode ser considerado dark, porque ele vai trazer então um mocinho ou uma mocinha antagonista numa situação ali que a gente não concorda 100%, que pode ser um pouco controversa. Muita gente confunde romance dark com romance erótico. E não, apesar de ser uma parte do erótico, porque tem sim cenas sexuais, ele não deve ser confundido com um romance erótico pelo simples fato de que as cenas são mais pesadas. A gente não tá lendo sobre uma mocinha que se apaixona por um carinha da faculdade e que vai ter relações sexuais com ele. Não, a gente tá lendo histórias que se baseiam em sociedades ou, sei lá, em coisas que nós não vemos no dia a dia. Como eu falei, a gente pode falar de tráfico, de crime organizado, de várias outras coisas nesse tipo de romance, que podem ter alguma parte mais romântica ou pode ter uma parte um pouco mais intensa. Não necessariamente precisa ser um romance super pesadão, com várias cenas, sabe, que você não quer nem consegue ler direito. Mas também pode ter cenas realmente bastante carinhosas. Isso não anula o romance dark. Porém, sempre lembrando que histórias assim são para pessoas que estão querendo sair da zona de conforto e que são indicadas para maiores de 18 anos e para pessoas que não são sensíveis a gatilhos, porque é um gênero realmente muito difícil de ser trabalhado, muita coisa pode dar errado, pode trazer coisas ruins para o leitor. É um gênero que precisa ser bastante trabalhado, porque muita coisa pode não ser vista de boa forma, mas o romance dark muito bom é ele que realmente brinca com a nossa mente, daquilo de, caramba, eu sei que aquele personagem não tá fazendo uma coisa certa, não gosto da forma como ele age, porém eu ainda gosto dele, sabe? Então é legal essas contradições que os autores trazem pra gente, porque a gente fica sem saber o que a gente vai achar. Se você gosta de romance dark e quer ler algo realmente mais intenso, eu indico para vocês a série Devil's Night, da Penelope Douglas. É um livro que aparentemente não parece dark, é um bando de garoto querendo brincar e pregar peça nos outros, mas quando você vai ler os demais livros, você vai entendendo que a autora ela começa a pesar o enredo, trazendo coisas mais problemáticas para serem trabalhadas. Outra série dark também muito conhecida é da Tilly Cole, que é The Handmaid's Tale. Eu não sei falar, deve ser alguma coisa assim, eu vou deixar aqui aparecendo para vocês verem. Essa série é um pouquinho mais pesada e ela vai abordar um assunto muito delicado. Mas aqui eu já tenho um adendo, eu não curti tanto o primeiro livro porque eu acho que a autora romantiza a relação abusiva dos personagens, eu acho que não foi legal. Principalmente porque a nossa protagonista, ela já foi violentada sexualmente, ela já passou por todo um processo psicológico bem difícil. Então, sim, é uma história bem mais pesada e que eu não acho que a autora trabalhou muito bem. Mas os leitores dizem que os outros livros são muito bons e que é bom você também tirar a sua própria dúvida para saber se você gosta ou não de histórias assim. Citei aqui também O Monstro em Mim, que é esse primeiro livro da série que não funcionou com a grande maioria. Muita gente repudiou a cena de estupro romantizada, mas eu indico para vocês continuarem a série do segundo livro, que é O Monstro Rendido. Eu estou lendo ele neste momento e apesar de ter algumas coisas assim que deixam a gente meio desconcertado, é um livro muito legal, de romance dark mais pesado também. Então eu indico, até agora eu não vi nenhuma cena romantizada e eu acho que a autora ela realmente conseguiu corrigir o erro dela nesse segundo volume. Outro romance dark muito bom é Sangue Real. Esse já é um romance dark mais intenso, porque você acaba não curtindo os protagonistas, mesmo assim é aquele livro que te arrebata, que te deixa abismado querendo saber o que vai acontecer. É um livro que realmente brinca com os seus sentimentos, com as coisas que estão acontecendo ali. E eu indico muito para você que quer realmente algo mais intenso. Agora, se você está procurando um livro para ser mais introdutório, você acabou de conhecer o romance dark e quer leituras um pouco mais legais, não tão pesadas, algo que não mexa tanto com o seu psicológico, eu indico para vocês a série Burning Blood da Cora Haley, que é uma série que eu gosto muito. Ela é romance dark e muita gente acha que não, porque ela não tem tantas cenas pesadas, mas é um romance dark. Então é uma autora que realmente, nos primeiros livros da série, ela não pesa tanto ali em algumas cenas, porém ela vai mudando isso ao longo dos outros livros. Aí você pode continuar ou não lendo, dependendo do seu ponto de vista, do que você gostou ou não nessas histórias. Outro livro muito bom também para começar o romance dark é The Pope,
que acho que significa O Padre em português. Esse é um livro que está em inglês ainda, infelizmente, mas ele vai trazer a relação de uma garota com um padre. Então, o padre ele acaba sentindo desejos sexuais e a forma como ele se relaciona com essa garota é que a autora vai trazer essa parte mais dark. Ele também não é tão considerado dark porque tem muitas coisas sobre igreja, sobre religião, mas é interessante também para você que quer ler alguma coisa que envolve tabu e quer sair fora da zona de conforto. Um livro também muito bom, que não é tão focado no romance, mas também traz essa ideia de dark, de coisas que realmente não estão muito na nossa zona de conforto, é Na Companhia de Assassinos. É uma série que começa inicialmente falando um pouco mais sobre o tráfico sexual de meninas e depois ele vai ficando um pouquinho mais intenso ao longo dos volumes. Eu amo essa série, inclusive tem um filme que é Nos Braços do Assassino, em espanhol na Passionflix, é muito bom também. E assim, é uma das melhores séries para você começar. Foi um dos primeiros livros que eu li do gênero e eu curti bastante. Se você quer algo realmente mais de mostrar o crime organizado, mais cenas grotescas, assim, digamos assim, não tão focado no romance, eu indico porque é muito interessante. Eu espero muito que eu tenha sanado algumas dúvidas a respeito do romance dark. Não tem muita coisa para falar sobre o gênero, porque eu acho que a gente consegue entender com poucas linhas o que ele tem a oferecer e o que ele gosta de mostrar. Ele é mais conhecido lá na gringa. Aqui a gente não tem tanto livros desse tipo como lá na gringa. Lá são realmente bastante comentados e falados. É um gênero que faz muito sucesso. Mas eu vejo que muitas autoras estão apostando, algumas errando, pesando um pouquinho a mão, outras realmente conseguindo transpassar tudo aquilo que elas querem através desse gênero. É um tipo de história que não é fácil, então eu não indico para todo mundo. Eu sempre comento quando eu vou fazer uma resenha que não é um livro que é indicado para todo mundo, eu sempre indico para pessoas que já estão acostumadas ou que realmente querem ler algo diferente. Porque não adianta nada, ao meu ver, você ler algo que você não vai curtir só para falar que não gostou. Eu acho isso bastante chato, então é melhor você perder seu tempo lendo algo que você realmente quer. Mas se você ouviu tudo isso e ainda quer continuar lendo, tem várias indicações babadeiras lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tem muitos posts falando sobre isso e é um dos meus gêneros favoritos. Eu sempre vou tentar trazer mais indicações pra vocês, porque eu sei que vocês curtem muito, mas eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, as indicações também. E se você gostou, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Se tiverem qualquer dúvida a respeito do romance dark ainda, deixa nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau!